Olá, meu irmão, minha irmã, hoje é 19 de março. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra de Deus. Quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando. Talvez você que está passando hoje por aqui, sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Celebramos hoje São José, o esposo da Virgem Maria. Esse dia é especial. Já quero pedir a intercessão dele sobre cada um de nós, as nossas famílias, sobre as realidades de cada um de nós que nós trazemos no coração. Apresentamos hoje com confiança sobre a proteção e a intercessão do nosso glorioso Pai, adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, São José. Que Ele interceda por cada um de nós nesse dia de hoje. Que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando nesse dia. O Evangelho de hoje, a liturgia da igreja, nos oferece e vai nos falar do glorioso São José. Ele que é da tribo de Davi. Deus havia prometido para Davi que o seu reino nunca teria fim. E ele teria um descendente que reinaria para sempre. E esse descendente é exatamente Jesus, que vai nascer de José como filho natural, não como filho natural, mas como um filho adotivo. Vai nascer da Virgem Maria, que também é da tribo de Davi. O Evangelho vai nos contar que Nossa Senhora estava prometida em casamento com São José. O noivado para os judeus era mais ou menos um ano, e cada um ficava na sua casa. Havia um compromisso muito sério. Era um compromisso sério de casamento que, se porventura houvesse uma traição, principalmente por parte da mulher, era uma coisa muito grave. Ela poderia ser, inclusive, apedrejada. E daí Maria ficou grávida por obra do Espírito Santo. O anjo apareceu para Maria e disse: Ave cheia de graça. A palavra ave quer dizer salve. Essa era uma saudação que os romanos faziam para César. Ave era uma saudação que, essa saudação que o anjo Gabriel fez para Maria era uma saudação muito forte. Ave cheia de graça. Maria, ela é plena da graça, toda cheia de graça. Quando a gente reza a Ave Maria, a gente diz Ave cheia de graça. No latim, gratia plena. Por isso, ela é imaculada, concebida sem pecado. Nenhum pecado original. Maria é a mãe de Deus, imaculada, pura. E São José viu Maria grávida. Ele que era um homem justo, santo. E para não difamar Maria, ele pensou então em abandonar Maria no silêncio. Mas Deus tinha um desígnio para ele. Deus queria que José fosse o seu pai. Meus irmãos, olha que ninguém de nós pode escolher o nosso pai nem a nossa mãe. Não é verdade? Nós não podemos escolher. Mas Jesus sim, ele pôde escolher seu pai e sua mãe. Claro, né? Sem dúvida alguma, ele escolheu a melhor mulher, o melhor homem. Esses dois precisavam ser pessoas muito humildes, Porque a gente sabe que o pecado entrou no mundo por causa da soberba, por causa da desobediência de Adão e Eva. Mas Deus quis resgatar a humanidade pelo mesmo meio que o inimigo fez com que a humanidade se perdesse. A humanidade se perdeu pelo orgulho. E Deus vai resgatar pela humildade. Por isso, Deus escolhe Maria perfeitamente humilde. São José perfeitamente humilde. A gente sabe que essa é a maior virtude, a humildade. Ela que é a porta que se abre para todas as outras virtudes boas. Cada um de nós recebemos no sacramento do nosso batismo todas as virtudes necessárias para viver na graça de Deus. E a virtude da humildade, ela é a porta para todas as outras. E assim também a gente sabe que
A gente sabe que a soberba, ela foi o maior pecado. Ela é a mãe de todos os outros pecados, do qual nós possamos cair. Soberba, ela vem carregada de outros filhos, que são os pecados capitais. A soberba foi o pecado dos anjos maus, foi o pecado de Adão e Eva. E a humildade é uma das maiores virtudes que nós possamos viver. Pedimos sempre, Senhor, que nos dê a graça da humildade. São Pedro, ele diz numa das suas cartas que Deus resiste o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Por isso que Deus dá tanta graça a Nossa Senhora e a São José. Quando São José foi visitado pelo anjo, imediatamente ele recebe Nossa Senhora como sua esposa. São José é um homem de fé, um homem que estava pronto para fazer a vontade de Deus. E o anjo Gabriel, que visita São José, diz para ele: não tenha medo de receber Maria como a sua esposa, porque o que dela vai nascer é obra do Espírito Santo. Não tenha medo, tira da sua cabeça essa preocupação com relação a essa gravidez de Maria, porque é obra do Espírito Santo. Fica tranquilo, José. Olha que bonito que o anjo disse para ele. Ela lhe dará à luz um filho e tu porás o nome. Olha que honra que foi para São José, que no 8º dia de vida de Jesus, ele dá o nome. No dia da circuncisão, como o anjo havia dito, ele chamará Jesus. Olha que lindo que o anjo diz para São José, ele vai salvar o seu povo dos pecados. Aqui uma coisa muito bonita é que a salvação não é apenas tirar a fome, curar as doenças, as injustiças, mas ele veio trazer a salvação, tirar o pecado do mundo. Olha que isso fica bem claro para José. Ele vai salvar o seu povo dos pecados. Meus irmãos, hoje nós falamos da grandeza de São José. Ele é um dos maiores santos da igreja. Sem ser Nossa Senhora, ele é um dos maiores santos. Ele recebe um culto de protodulia. Protodulia é uma palavra que quer dizer veneração. Proto quer dizer primeiro. Tulia é veneração. E a Virgem Maria, ela recebe um culto de hipertulia. Hiper quer dizer maior. A maior veneração a ela, por ela ser a mãe de Deus. E São José, como ele sendo pai adotivo de Jesus, pai da igreja, pai da sua família, da minha família. Rezemos hoje pedindo a intercessão do nosso glorioso São José, sobre todas as nossas famílias, sobre a Santa Igreja, sobre todos os trabalhadores, que São José seja o protetor e guardião das nossas famílias. Que ele nos ensine o caminho da obediência, que ele cuide de nossa família, cuida de cada um de nós, assim como ele cuidou de Jesus e de Maria, a Sagrada Família. São José, ele foi obediente à voz de Deus, através do anjo. Esta é a ordem que hoje Deus também dá para cada um de nós. Esta é a ordem. Que nós não tenhamos medo diante das realidades divinas da manifestação de Deus em nossa vida. Nós somos convidados a não ter medo. Essa é a ordem de Deus para nós, que nós não tenhamos medo de receber Maria em nossa casa. Sabe, meus irmãos, quando eu vou numa casa de algum irmão que eu chego, eu sempre fico olhando para ver se tem um sinal da presença de Maria Santíssima lá, naquela casa, na casa da pessoa. Porque a casa onde não tem Maria, porque Jesus, ele está presente também na mãe. Onde está a mãe, está o filho. E outra coisa, o inimigo, ele não resiste à presença de Maria, porque ela põe ele para correr de lá. É isso. Jesus deu ela o poder sobre Satanás e seus comparsas. Lembra sempre que quem está perto de Maria nunca estará longe de Jesus. Não tenha medo da devoção a Nossa Senhora.
Por causa de tantas coisas que você pode ter ouvido por aí, de gente aí por falta de conhecimento da verdade, da fé, falando sobre Maria, que às vezes você também tem esse medo da devoção, esse medo da filiação. Claro que a realidade de hoje é a festa de São José, que nós estamos celebrando, mas ele não teve medo de receber Maria. Que você também não tenha medo de receber Maria na sua vida, na sua casa. Sobretudo na sua vida, de entrega à devoção filial a ela, nossa mãe. Não tenha medo de receber Maria na sua vida, no seu lar, assim como São José, que não teve medo de receber como a esposa. E assim, obedecendo à voz do anjo, ele recebeu Maria e levou para casa. Te convido a pegar a palavra. O evangelho hoje está em Mateus 1, no versículo 16, 18, de 21 a 24. Pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminar para bem compreender essa palavra no dia de hoje. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, iluminar a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Antes de viverem junto, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Quando José pensava nisso, eis que um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse a José: Filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Acordou José e fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixemos nosso coração hoje ser conduzido pela palavra de Deus, nesse dia de solenidade de São José. Que Ele nos ensine o caminho da obediência, que Ele cuida de cada um de nós, da nossa família, assim como Ele cuidou de Jesus e Maria. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores tribulações e dificuldades dessa vida, o anjo do Senhor sempre vos valeu? Valei, meu São José. Obrigado pela tua companhia, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Um grande abraço a todos, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.